Olá, queridos irmãos, graça e paz. Voltamos para mais estudo bíblico. Seja bem-vindo de volta aqui ao canal. E a pergunta de hoje é a seguinte: uma fala de Jesus me deixou bem intrigada. Ele diz em Mateus 23:9 que a ninguém sobre a terra devemos chamar de pai. Ele estaria proibindo chamarmos, por exemplo, o nosso pai de pai ou de papai? Qual seria o erro disso? Pode me explicar com mais detalhes o que realmente Jesus está ensinando nesse texto? Muito obrigado, querida irmã, por dividir com a gente essa pergunta muito interessante da palavra, e você também tem essa oportunidade. Os comentários desse vídeo estão abertos para você colocar a sua pergunta, a sua dúvida, e ela pode ser escolhida e virar o próximo vídeo aqui do nosso canal. Então aproveite. E já aproveita também, embaixo desse vídeo tem o botãozinho inscrever-se. Se você ainda não faz parte da nossa comunidade, faça parte, é gratuito, é aqui no YouTube, é só acionar o botãozinho inscrever-se e tem vídeo novo sempre de segunda a sexta às 15 horas aqui no canal. E para você que ainda não me conhece, que é a primeira vez aqui com a gente, eu sou o presbítero André Sanches, do blog Esboçando Ideias, também sou autor desse canal e eu ajudo pessoas a crescer no conhecimento da palavra, sempre de uma forma simples, objetiva, sem linguagem teológica complicada, mas com profundidade. Então convido você, vamos até minha lousa de explicações aprender mais dessa questão. Vamos lá? Então vamos lá, texto na tela. Mateus 23:9 diz o seguinte, aqui o Senhor Jesus está falando: a ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque, explica o Senhor, só um é vosso Pai, aquele que está nos céus, ou seja, se referindo a Deus. Queridos, olha só, se a gente olhar esse texto dessa forma, totalmente isolado, parece que fica claro, nós não podemos chamar ninguém de Pai. Mas olha só, alguns ditos de Jesus, quando considerados dessa forma, isoladamente, costumam causar um pouco de confusão em sua interpretação. Isso porque o Senhor Jesus utilizava ensinos geralmente um pouco maiores, com contexto, com conversas, com parábolas e por aí vai. Então, o grande segredo está em considerar, primeiro, o que nós chamamos de contexto imediato. E aqui já vai algumas lições importantes para você estudar a Bíblia. Contexto imediato é aquele que vem logo antes e depois de um verso que está ou que você está estudando aqui. Por exemplo, se você está estudando o verso 9, é interessante ler desde o versículo 1 para entender, ou um pouquinho antes, um capítulo antes, para entender em que contexto que Jesus está falando. E também coisas que vêm depois. Mas também é muito importante a gente estudar, num caso como esse, o contexto que chamamos amplo, ou seja, outros textos da Bíblia que podem ajudar a compreender melhor um texto de difícil interpretação e que podem lançar luz na interpretação de um texto difícil, como esse, por exemplo, onde Jesus proíbe de chamar de pai. Será que é proibido pela Bíblia chamar alguém de pai? E a gente vai então pegar esses dois conselhos que eu dei aqui de estudo bíblico e a gente vai aplicar na prática. Por isso, fique comigo até o final desse vídeo para que tenha um aprendizado amplo e profundo dessa palavra. Então vamos começar trabalhando o contexto amplo de Mateus 23, versículo 9. Vamos olhar um pouquinho além desse texto, porque qual é a pergunta que a gente precisa responder? É proibido chamar as pessoas de pai? Por exemplo, eu não posso chamar o meu pai que me gerou de pai? Veja bem, a Bíblia ela vai mostrar pra gente, na nossa análise, que em diversos textos, várias pessoas são chamadas de pai. Isso aqui vai nos ajudar a entender, então, que de fato não existe uma proibição. Olha, por exemplo, o texto de Gênesis 9:18. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. E aí explica que Cã é o pai de Canaã. Então observe que Cã ele é chamado de pai. Ora, mas o Senhor Jesus não disse que não é para chamar ninguém de pai sobre a terra? Então vá guardando bem essas informações para que a gente faça daqui a pouquinho as conclusões e aplicação. Vejamos um texto então aqui no Novo Testamento agora. Olha só, Lucas 1:59. Sucedeu que no 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome do seu pai, Zacarias. Está falando aqui de João Batista. Inicialmente eles queriam chamá-lo de Zacarias, mas depois foi revelado que o nome seria João. Olha que interessante. Então a Bíblia utiliza o nome, ou o título, melhor dizendo, de pai, tanto no Antigo, no Velho Testamento, quanto no Novo. Isso nos leva então a uma primeira conclusão,
de que a palavra pai, no contexto amplo da Bíblia, ela não é usada somente para falar de Deus ali dentro da palavra do Senhor. Antes, ela é usada também para falar de pai biológico, por exemplo, nos textos que nós lemos, em alguns casos também de pai no sentido figurado. Eu vou mostrar isso mais no final desse estudo, como por exemplo, pai na fé, ou seja, alguém que apresentou o evangelho a uma pessoa. Era muito comum que essa pessoa fosse considerada um pai na fé daquela pessoa. Uma segunda conclusão nos leva agora a questionar que Jesus teve um outro foco então. Porque veja, se existem descrições de pai na Bíblia, então Jesus não está proibindo esse tipo de chamamento, de pai, ok? Então o foco é outro. Quando ele diz ali pra gente que ninguém deve ser chamado de pai. Então pra gente descobrir qual é o foco, vamos precisar do quê? De observar o contexto imediato. Ou seja, o que Jesus está ensinando ali, objetivamente, naquele encontro, naquele texto, naquele ensino. E é o que eu vou falar para você e te ensinar a partir de agora. Antes eu quero te chamar a um desafio. Vamos conhecer a Bíblia toda com a minha ajuda, começando lá de Gênesis capítulo 1. Esse é o nosso projeto, Conheça a sua Bíblia de capa a capa. Eu quero desafiar você a entrar e fazer pelo menos um mês desse projeto. E aí você vai ver se a sua vida de leitura, de estudo bíblico não vai ser transformada. Esse aqui é um pequeno slide do da nossa primeira aula de Gênesis 1, onde a gente explica, inclusive, o local geográfico do Éden. Quer participar? Olha só, o que você faz? Aqui embaixo no nosso vídeo tem ali o primeiro comentário. Você clica em cima, vai abrir a área de comentários. No primeiro comentário fixado tem o link do curso Conheça a sua Bíblia de capa a capa. Você clica e analisa certinho. É também um projeto missionário. Você vai estar estudando a Bíblia, ajudando missões e está super acessível. Faça parte com a gente desse projeto. Olha só, analisando os versos anteriores, nós observamos que Jesus está trazendo uma palavra a multidões e também aos discípulos. Então tínhamos ali multidões e discípulos. Observem Mateus 23:1 o que diz. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Então aqui a gente já entende o público que está ouvindo. E é muito importante quando você estiver estudando um texto que você identifique para quem está sendo falado o verso. Quem são as pessoas que estão na cena? Isso ajuda muito. O assunto dessa palavra que Jesus está trabalhando é a forma como fariseus e escribas agem. Vamos relembrar aqui, nós temos aqui fariseus e escribas que são grupos de judeus que tinham ali algumas regras e tradições, que estudavam também o Velho Testamento, no entanto que criaram uma série de tradições que chamavam, principalmente aqui, falando de fariseus, de tradição dos anciãos. Então eles tinham um monte de regras que eles criaram em cima das regras que Deus já tinha dado no Velho Testamento, e eles acrescentam um monte de coisas e obrigavam, entre aspas aqui, que as pessoas cumprissem. Jesus é bastante firme e dentre várias coisas, ele diz que os fariseus se apossaram da cadeira de Moisés. Olha que interessante. Mateus 23:2. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. O que significa se assentar na cadeira de Moisés? Eles estavam aqui se colocando na condição de quem, da mesma forma como Moisés, tinha autoridade para fazer leis. Olha só, Moisés ele trouxe a lei lá do Velho Testamento, claro, inspirado por Deus. E os fariseus, eles criaram outras leis. Jesus, então, está dizendo que eles se achavam legisladores, ou seja, aqueles que faziam a lei e também aplicadores da lei, como fora Moisés. Mas, obviamente, que eles não eram. Jesus diz, então, que eles eram falsos. Falavam uma coisa e faziam outra, como está lá em Mateus 23, versículo 3. Os fariseus e escribas oprimiam as pessoas com leis opressivas e pesadas que Deus não ordenou. Olha o que diz então Mateus 23:4. Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, explica Jesus, eles mesmos, os escribas e fariseus, nem com o dedo querem movê-los. Ou seja, nem eles mesmos cumpriam as suas próprias regras, eram
falsos, manipuladores. Faziam as coisas com o objetivo de serem vistos pelas pessoas, bajulados, de serem honrados de alguma forma como pessoas especiais, como está lá em Mateus 23:5. Diz o texto também que eles amavam os primeiros lugares, ou seja, eles queriam ser honrados e notados como maiorais. Queriam ser tratados assim, como pessoas de sucesso, de fama, como diz Mateus 23:6. Gostavam também, preste atenção nessa parte, de serem chamados de mestres, de pais e guias. E isso enchia o ego deles, conforme está em Mateus 23:7, 8, 9 e 10. Observe o texto do verso número 7. Eles amam, os fariseus amam as saudações nas praças e serem chamados mestres. E você vai observar no verso de número 8 que o Senhor Jesus proíbe então também, dentro desse contexto, que os discípulos procurem ser chamados de mestres. Então preste bem atenção. Nesse ponto, Jesus dirige então sua fala agora aos seus discípulos, deixando claro que eles deveriam ser diferentes dos fariseus e escribas. Jesus não aceitaria esse mesmo tipo de comportamento. Observe o verso de número 8. Vós, porém, não sereis chamados de mestres, porque um só é vosso mestre e vós todos sois irmãos. O que nós temos aqui? Nós temos aqui que honra e adoração é somente a Deus. A adoração é a Deus. Os discípulos não deveriam buscar adoração de pessoas, veneração e nada desse tipo. O que temos então é Jesus trazendo um contraste entre a forma como fariseus e escribas, que eram os religiosos ali daquela época, na forma como eles agiam e gostavam de ser vistos e também tratados. Com os discípulos, eles deveriam ser diferentes. Não deveriam buscar ser tratados como escribas e fariseus buscavam. E por quê? Porque fariseus e escribas gostavam dos títulos, preste bem atenção, dos títulos bajuladores, como serem chamados de mestres, guias e também de pais espirituais, que da forma como eles usavam, usurpavam, eles tiravam a glória que era de Deus, a autoridade que vinha somente do Senhor, e fingiam que Deus estava sendo adorado, quando na verdade eles mesmos é que queriam ser adorados pelas pessoas. Então preste bem atenção, os títulos em si mesmos não são ruins, pois nós podemos ter mestres, e você vai observar na Bíblia que existem mestres, que existem guias e que existem pais dentro da Bíblia. Por exemplo, Atos 13:1 mostram que havia mestres na igreja de Cristo. Então observe o texto. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Então a palavra em si não é pecaminosa. Então ali fala de vários mestres, Barnabé, Simeão, que tinha por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, o tetrarca, e Saulo, que é também muito conhecido, era um mestre. No entanto, o que Jesus condena aqui é a forma como os religiosos da época usavam títulos. Para quê? Para inflar o seu ego e promover sua superioridade diante do povo. É como se essas pessoas fossem uma classe especial de pessoas superiores. É aqui que está a proibição de Jesus. Eles não podiam dizer, ou querer ser mais espirituais, mais santos, mais intocáveis, quase que como deuses sobre a terra. É por isso que isso fica muito evidente quando fica muito claro na conclusão de Jesus, quando ele afirma aos seus discípulos o seguinte, no verso de número 11 do capítulo 23. Mas o maior dentre vocês, meus discípulos, será servo. Ou seja, quem quer ser o maior, seja aquele que seja servo de todos. Então veja que Jesus está condenando o comportamento de superioridade na aplicação dos dons, da missão que Deus deu a cada um. Então observe que se Deus chamou alguém para ser um mestre, e aí, mestre aqui, ele tem o sentido de ensinar os outros, de ser um professor, essa pessoa deveria ter em mente que recebeu um dom para servir, e não que ele deveria falar, obrigar, incentivar as pessoas a ficar tratando ele como se fosse superior. Pelo contrário, ele deveria ter em mente que ele recebeu uma missão do Senhor. Ele não deveria oprimir as pessoas
para se portar como superioridade, né? Como um superior, como melhor do que as outras pessoas. É isso que Jesus está condenando no uso dos títulos de mestre, dentro daquele texto de pai, e também de guia, nos versos 8, 9 e 10, que os fariseus e escribas faziam e que os seus discípulos de Cristo, não deveriam fazer. Assim, então, não existe uma proibição de Jesus de chamar alguém de pai, ok? Você pode chamar o seu pai de pai sem problema nenhum. Nem de pai biológico está proibido e nem de pai por consideração. Veja, por exemplo, Paulo se considerava como um pai dos coríntios. E de Timóteo também, um pai espiritual, por ter apresentado o evangelho a eles e acompanhado o seu crescimento. Observe 1 Coríntios 4,15, aqui na versão nova, versão internacional, para você entender um pouco mais fácil. Embora possam ter 10 mil tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, ou seja, gente que ama vocês de verdade, que acompanha vocês. Pois em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. Paulo está falando então aqui que ele se sentia pai dos coríntios no sentido de cuidar deles e de tê-los gerado, fazendo com que eles conhecessem o Evangelho de Cristo. Mas observe que Paulo não usa isso com superioridade, mas para glorificar a Deus por meio do Evangelho que fora pregado, exaltando a grandeza de Cristo. Esse é o bom uso dessa linda palavra. Então, fechando aqui, pode usar pai, né, de consideração, não há problema nenhum. Mas se o uso for para se colocar acima dos outros, para se portar com superioridade, esse tipo de uso está proibido. E para a gente ampliar ainda mais o nosso conhecimento, já que estamos falando de pai, vamos ver uma contradição aparente da Bíblia? Lá na Bíblia diz que Jessé teve 7 e diz outro texto que ele teve 8 filhos. Por que a Bíblia entra em contradição? Vou te explicar tudo nesse vídeo, em detalhes. Lembrando aqui que estamos falando de Jessé, o pai de Davi. Então é um texto muito importante para a gente entender. Espero você nesse vídeo. Até o próximo. Fica com Jesus.